professores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro estão superando desafios para manter os alunos aprendendo nesse período de pandemia. São novas estratégias pedagógicas. Eu converso com Otton Araújo, professor do município do Rio de Janeiro, do ensino fundamental. Professor Otton Araújo, muito obrigado pela sua presença. Para a gente iniciar essa entrevista, é lógico que a gente precisa dar prioridade a uma notícia muito recente da questão do retorno à sala de aula, né? Como que você tem encarado justamente essa informação de que os alunos podem retornar de forma presencial a partir do início de agosto? Como fica a posição do professor e como ficaria esse controle em relação aos alunos durante a pandemia? Eu estou muito apreensivo, porque dia 22 de junho foi realizada uma audiência pública, né? E até acho que transmitida aqui pela TV Câmara também, em que se foi discutido esse retorno, quando retornaria, porque previamente nós iríamos retornar dia 17 de julho, se não me engano. E aí essa data foi suspendida, né? Aí nessa audiência foi falado da gente retornar na segunda quinzena de agosto, porque para retornar às aulas, ainda mais nesse momento que assim, a gente não tem os números de casos diminuindo, né? A gente não tem uma queda no que a gente está vendo em termos quantitativos, né? Então, muito foi se discutido a respeito disso e falado que assim não há um plano, um planejamento ainda estruturado para esse retorno. Há um desejo de retornar, há uma data a ser estipulada para esse retorno, mas ainda a gente não tem um plano concreto, né, para esse retorno. E isso angustia muito nós como professores, né? Tanto que na audiência que foi feita, na audiência pública que foi feita com a secretária municipal de educação, muito se falou sobre isso, sobre o retorno, e praticamente todo mundo estava muito apreensivo e discordando desse retorno agora, né? Que era necessário se parar, pensar, ver qual estratégia que a gente tem para esse retorno, qual plano pedagógico também a gente vai abordar agora nesse momento, porque por mais porque que justamente é um ano dentro de um semestre, né? Exatamente, exatamente. A gente muito mal começou o ano. A gente parou na metade de março. Agora, como é que um professor consegue ter esse equilíbrio para justamente administrar uma situação como essa com os alunos de forma presencial? Você está dizendo aí da sua insegurança, isso deve se repetir também na cabeça de pais de alunos, né? Mas os alunos, por exemplo, da sua série são muito pequenininhos, né? Ou seja, são alunos de primeira a quarta série do antigo fundamental, né? Ou seja, é uma nova nomenclatura que eu, mais velhinho, acabo confundindo. Mas, enfim, justamente é um desafio porque essas crianças elas deveriam estar num espaço mais distante. Será que teria essa possibilidade? Não teria? O contato seria muito mais intenso dessas crianças? Como é que você observa isso? Para ser sincero para você, é uma situação muito nova, acho que para todo mundo, né? A gente ainda não sabe lidar com isso. Eu tenho uma turma de 5º ano, a minha turma tem 33 alunos. Desses 33 alunos, eu tenho 2 alunos que são autistas, né? E minha turma são crianças de 10 a 13 anos, né? Então, assim, são um pouco maiores, mas ainda assim são crianças. Então, como que a gente vai tratar? Por isso que eu falei da nossa para a gente estar apreensivo agora, por causa essa falta de plano, de planejamento, né? A princípio se falou de retornar em esquema de rodízio, acho que metade da Sim. turma e outra metade da turma, né? Eu tenho uma turma com 33 alunos, então seria algo em torno de 16 alunos, né? Se for nesse rodízio, assim, dividindo a turma. E aí, vamos imaginar uma sala com 16 crianças que têm que estar separadas, têm que estar usando máscara, não podem se encostar. Como que vai ser minha aproximação delas? Porque eu, como professor, vejo com muita dificuldade, assim, como que eu vou explicar uma criança assim, sem ter uma certa aproximação? Eu vou precisar pegar o material daquela criança para ver o que ela está fazendo ali. E aí, como é que vai ser o manuseio do material? Vou ter que usar luva, as crianças vão ter que usar luva, a gente vai ter que estar sempre passando álcool em gel para pegar o caderno do aluno, ver.
Então, Eu sei, é um mundo novo ainda com muitas incertezas, né? Você agora, nesse exatamente. momento, está fazendo um trabalho à distância, né? Eu já observei vários vídeos seus e você acaba improvisando dentro dessa realidade, né? É um desafio de uma nova pedagogia, ou seja, como é ensinar nesse período aí de distanciamento? Olha, é difícil, complicado, por causa que eu falei da aproximação, a gente sente muito a falta dessa proximidade dos alunos, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, assim, a gente consegue trabalhar coisas que a gente não está acostumado a trabalhar dentro de sala de aula, né? Eu trabalho, como que eu tenho me programado para realizar o trabalho agora? Eu tenho feito algo assim, toda semana eu trabalho um tema. E aí, em cima desse tema, cada dia eu pego um aspecto dele e vou abordando, né? Eu faço um trabalho muito por meio de WhatsApp, porque a gente percebeu que a maneira mais eficaz de a gente conseguir atingir a maior parte dos alunos da minha turma. Tem uma turma de 33 alunos. Infelizmente, só um terço da minha turma consegue estar acompanhando as aulas de forma remota. E Porque ainda justamente assim, tem esse empecilho da questão da internet, né? Do acesso democrático à internet. exatamente. Não só o acesso à internet, mas também tem muita questão social envolvida, né? Muitos estão tendo problemas em casa até mesmo de fome, de os pais que estão sem trabalhar, ou alguns dos pais estão sempre estão fora de casa. E aí fica difícil para uma criança de 10 anos ter que gerir sozinha o ensino dela, né? Na escola a gente está ali, está acompanhando, mas dentro de casa, ela sozinha com os pais que estão precisando trabalhar o dia inteiro, fica muito complicado. Muito obrigado, professor, pelas suas informações e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Mas como atrair a atenção dos alunos em uma aula remota? O verbo reinventar nunca foi tão usado. Este foi o caminho escolhido pela professora Fernanda Avelino. Ela também dá aula no município do Rio, no ensino fundamental. Professora Fernanda Avelino, eu gostaria de começar essa entrevista sabendo de um retorno em relação ao aprendizado dos alunos nesse período de pandemia. Existe uma preocupação com uma estratégia pedagógica? Sim, muitas, né? Porque nós ficamos algum tempo afastados da escola e a gente sabe que a realidade das nossas crianças é bem diferente do que muitas pessoas imaginam. Então, eu tenho 34 alunos e atinjo 12, 13 alunos por dia. Então, e esses outros alunos, o que estão fazendo? O que eles perderam? O que eles não perderam? Como é que eles estão? Eles vão conseguir retornar à escola? Então, assim, essa é uma preocupação muito grande. Eu acredito que de muitos professores. E, então, a gente tem tentado deixar as coisas um pouquinho mais amarradas em relação ao conteúdo, em relação ao trabalho, como a gente vai fazer com essa volta em relação a conteúdo. Em relação à segurança, a gente não tem um planejamento feito. Cada professor está tentando, com orientação, para seguir, para não seguir, o que deve ser feito na sala de aula. Como é que você imagina que vai ser esse retorno presencial, né? Que a gente tem aí a informação da prefeitura a partir de 1º de agosto. Como está o sentimento do professor diante dessa situação? Porque vocês trabalham com crianças bem novinhas, né? Então, o controle de todas essas crianças, né, é algo mais delicado. E como é que vocês pensam numa estratégia de desenvolver o aprendizado de um ano, basicamente em meio período, né? Em um semestre, né? Como que vocês estão pensando que vai ser isso? Bem complicado, bem difícil, porque a gente perdeu muita coisa, né? E então a gente primeiro tem que perceber o quanto é fundo esse buraco aí em questão de conteúdo e em questão até mesmo psicológica, porque a gente tem crianças, famílias que estão passando por situações que muitas pessoas desconhecem, né? Então, primeiro a gente tem que voltar realmente, sentir essas crianças para poder traçar aí uma estratégia de conteúdo, de recuperação de conteúdo, de planejamento pedagógico falando, porque envolve muitas outras questões emocionais, sociais, que talvez precisem ser trabalhadas e tratadas antes mesmo do próprio conteúdo.
Bom, assim como o Otton, a gente conversou com ele e ele falou dessa característica das crianças precisarem também da presença do professor, né? Vocês são um elo fundamental para que elas não façam uma paralisação em relação ao aprendizado, né? E a gente sabe que é muito difícil ensinar na sala de aula. Agora imagina captar essa atenção de modo remoto, né? Como é que você tem feito? De que forma você tenta passar o conteúdo? Então, eu sofri bastante no início com isso, porque eu estava muito preocupada com o conteúdo. Nossa, eles vão ficar em casa sem aprender, como é que eu vou fazer? Eu trabalho com o 4º ano, então, como é que vai ser multiplicação, divisão? O que eu vou fazer com isso? E fração, como é que a gente vai introduzir a fração? E no início eu não estava tendo retorno das crianças, como a gente gostaria. Nós fizemos um grupo de WhatsApp, para poder ficar mais fácil essa comunicação professor-aluno, né? E eu não estava conseguindo atingir minha turma. Minha turma tem 34 crianças e eu atingia 4, 5 crianças, 6 crianças. Eu ficava super feliz no dia quando isso acontecia. Então eu parei e pensei no meu planejamento. Eu não posso ser tão conteudista nesse momento. Eu preciso me reinventar enquanto professora com atividades que atinjam o meu grupo de alunos. Então, eu passei a fazer atividades que envolvam o responsável que está ali com eles naquele dia. O pai, a mãe, a avó, a tia. Atividades que envolvam a família naquele momento. Que também estão no momento fragilizado e que precisam também de uma atenção e que podem estimular essa criança no aprendizado, né? Com certeza. E aí foi a mudança do meu planejamento. Foi a mudança da minha quarentena. Porque super funcionou. E aí o grupo começou a bombar de material que eles fazem, né? O concreto, fotografam para mim e me enviam. Montam vídeo e me enviam. Então aí a gente começou finalmente a ter essa troca de trabalhos. Então a minha estratégia foi passar a ter aulas mais práticas, passar a ter aulas mais concretas para eles, para que eles pudessem produzir de fato alguma coisa visual, né? Na prática, o que foi, por exemplo? Então, nós fizemos receita. Agora, nesse mês de junho, né, nós trabalhamos festa junina. Foi o tema do mês. Então, nós trabalhamos a região Nordeste, aí trabalhamos solo, trabalhamos clima, e aí aproveitamos e víamos, ficávamos estudando. Choveu essa semana, ficou quente, fez calor, e o que se produz da agricultura, o milho, o que a gente pode fazer com milho? E aí, vamos escolher, então, uma receita. E aí, fizemos uma pesquisa, gráfico, para trabalhar matemática, e daí surgiu a receita de um bolo de aipim com coco. E aí pediram para eu ir fazer o bolo e mostrar. Legal, porque é uma forma deles estarem me vendo também, né? Então, fiz o vídeo com eles e fizemos o vídeo de balão, de como fazer balão com dobradura. Tudo muito concreto, tudo muito prático para que eles possam me ver um pouco, porque nós não temos uma plataforma online onde possa acontecer essa troca online. Então, nós trabalhamos por vídeo e as mensagens escritas por WhatsApp. E foi assim que a minha turma esse ano conseguiu participar de uma forma mais efetiva realmente ali no projeto do ano. Bom, a expectativa agora é de que você possa ter uma nova troca pessoal, né? Um novo normal a partir de 1º de agosto. Qual que é a sua expectativa? Como que vai ser daqui para frente? Né? Manter aí uma certa distância, coisa que a gente não está acostumado lá na escola com as nossas crianças. Todos sempre se abraçam, se beijam e fazemos muito trabalho em grupo, sentado, todo mundo junto, todo mundo trocando. E essa dinâmica, infelizmente, vai ter que ser reservada, né? Vamos dizer assim, durante algum tempo aí, até que a gente possa voltar. Acredito que vai ser muito bom estar com eles pessoalmente, novamente, mas as atividades, elas também vão precisar ser repensadas, né? Precisarão ser atividades que, mesmo ali em grupo, na turma, sejam realizadas de alguma forma individual, porque essa troca, ela vai precisar ser mais restrita. Então, mesmo o pessoal, a gente vai ter que tentar trabalhar ali individualmente. Professora Fernanda Avelino, muito obrigado pelas suas informações e parabéns por esse empenho durante esse período tão delicado, né, das nossas vidas. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.